Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida e com a tua família. Estamos aqui para mais uma live semanal, após aí uma semana em que minha voz tirou alguns dias aí de férias, acho que ainda dá para notar que ainda não voltou 100%, né? Mas estamos aqui novamente com esse trabalho de levar a palavra de Deus a muitas vidas que conseguem acesso por meio dessa transmissão. Então, se você quer nos ajudar, se você pode nos ajudar a expandir esse alcance, que você compartilhe essa live aqui pelo Facebook, mas como também tenho feito todas as semanas, todos os domingos à noite, também quero comunicar que essas lives não ficarão mais salvas no Facebook, na plataforma, né, do Facebook, não por uma decisão minha, mas por uma diretriz da Meta, a empresa responsável aí pelo Facebook e pelo Instagram, de que lives não ficam mais salvas no banco de dados deles. Então, você que deseja ter esse conteúdo para assistir mais vezes, para mandar para um amigo que não vai assistir tão agora, vá, após assistir essa live, para o nosso canal no YouTube, Evangelista Robson Camargo, e por lá você vai ter acesso aí a todo o conteúdo, todas as últimas 20 e poucas lives gravadas estão registradas lá, postadas, salvas, né, lá no YouTube, e não serão de lá deletadas. Então, dito isto, vamos para o texto de hoje. Bom lembrar, estamos aí na quarta carta, estamos fazendo uma série chamada Cartas do Pai, em que trazemos aplicações para os dias de hoje, usando as cartas para as 7 igrejas escritas aí pelo apóstolo João. Já fizemos a explicação sobre a carta de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Hoje estaremos falando um pouco sobre a carta à igreja de Tiatira, a quarta carta, e como isso se aplica à nossa vida, novamente. Não é uma abordagem histórica, a gente não vai dar uma aula aqui sobre aquela cidade, fatores históricos, não. Apenas ler, entender o que o Senhor estava falando para João, direcionar para aquela igreja, para o pastor e para os membros daquela igreja, e tirar o que podemos trazer para nós, para os nossos dias. Então, como de costume, quero pedir aos amados que nos acompanham aí, que pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 2 de Apocalipse, fácil de encontrar, o último livro aí da Bíblia. Estaremos lendo o capítulo 2, do verso 18 ao 29. Capítulo 2, do verso 18 ao 29. O tema dessa live de hoje é vestes brancas, cuidado com as manchas. Né? Quem aí já é de contexto de igreja já ouviu muito falar aquele termo, né? Preserve as suas vestes brancas, né? Mas não é só a cor das vestes, né? A limpeza, a pureza das vestes aí um fator a se preocupar, mas tem alguns detalhes que nós vamos aprender hoje que passam muito despercebidos. Então, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 18, o texto nos diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Toleras que não somente ensine, mas que também seduza os meus servos a praticarem a prostituição. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21.
Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita ou provoca. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservem o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como de costume, estaremos lendo versículo a versículo, explicando aí, trazendo aí as aplicações. O apóstolo João segue aqui as suas cartas, inspiradas pelo Senhor Jesus e escritas por ele, João, as quais serão direcionadas um pouco mais tarde às 7 igrejas que estavam localizadas naquele tempo na Ásia. E agora trataremos sobre a igreja de Tiatira. É interessante que a gente viu nas semanas anteriores um padrão, que inclusive é seguido aqui em Tiatira, em que o Senhor se apresenta, Jesus se apresenta, dá características sobre ele, faz alguns elogios, uma ou mais críticas e uma promessa no final. A estrutura dessas cartas geralmente é essa, é basicamente a mesma. Mas cada uma dessas cartas tem uma particularidade. E Tiatira, das 7, é a que mais me chama a atenção na segunda. Você vai reparar que em cada uma dessas cartas, o apóstolo João ele dá uma característica de Jesus que já foi mencionada no capítulo 1 de Apocalipse. Todas essas menções, ele é aquele que era e que há de vir, ele é o Filho de Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Todas essas descrições você vai ver no capítulo 1, no capítulo 1, desculpe, de Apocalipse. Então essa apresentação, ela repete trechos que já haviam sido falados. Agora eu quero trazer à tona, trazer aqui como prioridade, dito isso, que o verso 18 já foi citado anteriormente. Vamos começar a explicação de hoje pelo 19. Para as outras igrejas, o Senhor faz ou no máximo 2 elogios. Para Tiatira, ele faz uma listagem de elogios, de reconhecimentos. Olha, eu sei que vocês acertam nisso, 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 nisso e naquilo outro. Alguém poderia pensar, cara, então Tiatira, e lembrando que esses nomes são nomes de cidades, né? A igreja que estava na cidade de Tiatira é exemplar, tanto porque é a única das 7 que recebe uma listagem de elogios. Existem igrejas aqui, como o caso de Laodiceia, que é a última, é a que recebe só pancada, só crítica do começo ao fim. Tiatira é elogiada em detalhes. E é o que nós vamos perceber, mas que não é tão exemplar assim. Que ainda falta algumas coisas a acertar. E sempre tente, você que me ouve, trazer essas explicações para a tua realidade,
para como que você tem vivido a sua vida cristã. Porque a palavra, ela não foi direcionada aqui só para aquela igreja. A Escritura, ela tem valor até os dias de hoje, então ela precisa ter uma aplicação para nós, para os nossos dias. Repare na listagem. O Senhor diz, como lemos aqui anteriormente, que Ele conhece as obras. E aqui, conheço as tuas obras, é uma frase que Ele repete em todas as cartas. Conheço as tuas obras. O que o Senhor está querendo dizer? Isso eu tenho explicado semanalmente, mas não vai ser exceção aqui. É no sentido de, eu não tenho ouvido falar de vocês. Ao contrário, eu conheço, eu estou observando o proceder de vocês. Conheço as tuas obras, é mais ou menos no sentido de que uma mãe não acompanha bem como o filho se comporta na escola, mas em casa ela vê. Então, é como se ela falasse, olha, vocês estão na minha casa. Eu estou vendo o proceder de vocês. Vocês não estão longe dos meus olhos. Eu estou vendo. Então, eu conheço. Portanto, se conheço, posso falar com propriedade do que conheço. Verso 19. Conheço as tuas obras, e aí ele começa com os elogios. Enquanto para Éfeso, lá na primeira live, quem lembra, na primeira carta, a crítica era, vocês perderam o primeiro amor. Para Tiatira é o oposto. Conheço o amor de vocês. Quando o Senhor está dizendo aqui, e lembra da estrutura, apresentação, elogios, críticas e promessas, né? Estamos aqui na aba de elogios. Então, quando ele diz, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, ele está dizendo, olha, no quesito amor, no quesito o amor pela causa, o amor pela igreja, o amor pelo evangelho, e também o amor fraternal entre a comunidade daquele local, aquele amor de comunhão, ele está englobando tudo isso. Então, o amor de vocês é exemplar. Ok? E ele continua. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Então, era um povo que tinha uma fé muito aguerrida, fervorosa, né? Aquele povo que podia passar por lutas, mas a fé não se abalava. E dá-lhe elogio, o seu serviço. Então, era um povo que trabalhava junto, era um povo que servia. Isso é muito difícil nos dias de hoje, né? Estamos vivendo aí, uso aqui as palavras do bispo da nossa igreja, a CCVL aqui em São Paulo, a sede, a igreja dos direitos, né? Então, estamos vivendo essa igreja nesse momento, hoje, 2025, né? Todo mundo quer ter direito, todo mundo quer ter muito, quer ser muito e fazer pouco, né? E era o contrário aqui de Tiatira. Eles serviam em muito. Para o Senhor colocar isso como pauta na aba de elogios dessa carta, então, eu conheço, está aprovado. O serviço, a maneira que vocês servem é exemplar. A tua perseverança, nós temos duas cartas aqui falando sobre perseverança. Éfeso e Esmirna, né? Éfeso, a perseverança superficial, que é aquela perseverança ali até a página 2, e Esmirna, a perseverança até a morte. Agora, Tiatira também não fica de fora, ele falou, com essa perseverança de vocês. Então, recapitulando, vocês amam a causa, a igreja e os irmãos. Vocês têm uma fé inabalável e vocês servem muito bem e perseveram quando as dificuldades vêm. O que é perseverar? Avançar quando tudo vem contra.
E aí ele termina essa parte de elogios com chave de ouro, quando ele vai dizer, ele já tinha falado das obras, e ele termina esse trecho dizendo, olha, e as tuas últimas obras, ou seja, a maneira que vocês estão levando a igreja hoje, no momento em que essa carta chega a vocês, está muito melhor do que no passado. Quando ele diz as suas obras são mais numerosas do que as primeiras, aqui ele não está falando só de número, de quantidade, mas de qualidade. Olha, vocês estão honrando o meu nome muito mais do que honravam ontem, semana passada, ano passado, ou quando a igreja foi fundada naquela cidade. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, numa linguagem mais simples? Vocês têm crescido muito. Aí agora chega, né? Já deu uma levantada na moral, no ego, né? Da galera ali. Agora é a hora de separar os meninos dos homens, né? O Senhor não deixa de reconhecer o nosso esforço. O Senhor não deixa de reconhecer o que fazemos e como fazemos, a nossa perseverança, as nossas renúncias para servi-lo. Mas ele também agora vai sentar e falar, olha, agora a conversa tem um outro tom. Tenho contra ti. É padrão em cada uma dessas cartas. O tenho contra ti ser o início do trecho das críticas. Tenho contra ti que toleram Jezabel. E eu já li o texto, eu não vou reler aqui letra por letra, mas o verso 20 vai dizer que eles toleravam uma tal Jezabel, que estava fazendo duas coisas no meio da igreja, e a liderança, as pessoas responsáveis, estavam tolerando, não estavam fazendo nada a respeito. Quais eram as duas ações dessa Jezabel, que se julgava uma profetisa, ou seja, alguém iluminada por Deus e que supostamente estava falando ali em nome de Deus, ou algo do tipo, ou algum, né? Enfim, estava se sentindo maior do que o povo ali, tinha uma mensagem a passar. Ela fazia duas coisas. Conduzia o povo à adoração a ídolos e à imoralidade. Quando a palavra falar de prostituição, principalmente neste livro aqui de Apocalipse, o texto não está falando só de alguém que vende o corpo, de fato, prostituição literal. O termo prostituição aqui significa todo e qualquer tipo de imoralidade. Todo e qualquer tipo de método que o ser humano criou que foge do que o Senhor estabeleceu. Casamento, família, um homem e uma mulher ali, entendendo que eles não devem ter outros parceiros, que não devem ter amantes, devem ser fiéis ali um ao outro, estando casados, tendo ali a sua intimidade, tendo ali seus filhos e passando adiante ali esse exemplo. Mas essa mulher, essa Jezabel, estava ensinando o contrário. Não iremos fazer uma abordagem histórica aqui, mas para quem tem esse gosto e vai estudar essas cartas, você vai descobrir que existia algumas seitas, alguns grupos religiosos daquela época que acreditavam, inclusive, no absurdo de que quanto mais imoral alguém fosse, mais espiritual essa pessoa também seria. Aí você imagina, então a pessoa, para ser alguém muito espiritual, tinha que ter 15, 20 parceiros. Obviamente isso não bate.
uma coisa com a outra. Santidade com imoralidade não bate. Sagrado e profano não conversam. Né? Então, ele alerta, olha, essa mulher, essa pessoa está fazendo isso e isso. O povo está se tornando idólatra e imoral. Talvez você me diga, cara, mas nenhuma dessas duas situações serve para mim. A ideia não é fazer aplicações para os nossos dias? Talvez você não seja uma pessoa imoral. Você é 100, 200% fiel a Deus e ao teu cônjuge. E você nunca dobrou seu joelho a ídolo nenhum. Então, isso não se aplicaria a você. Mas, buscando uma aplicação para os nossos dias, eu gostaria de tratar sobre essa palavra. O se vender, o prostituir aqui, qual que é a essência da prostituição? É quando alguém pega o seu próprio corpo, que deveria ser ali entregue ao cônjuge no casamento gratuitamente, por amor, né? E essa pessoa vai ganhar dinheiro em cima, né, da própria carne. O se vender, guarde bem essa frase, se vender. Às vezes à vista, às vezes em parcelas. Partindo do ponto de que o tema dessa live é vestes brancas, mas cuidado com as manchas, muitas vezes nós estamos exatamente nessa situação que é da aplicação desse texto. Estamos sim com as vestes brancas. Estamos sim com muitas áreas da nossa vida perante o Senhor aprovadas. Talvez você seja um exemplo, talvez eu e você sejamos exemplos no nosso trabalho, uma referência na vizinhança, aquela pessoa que dá um bom conselho, aquela pessoa que socorre, aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que aonde chega não traz piora, ao contrário, ajuda, prestativo. Talvez você tenha uma listagem de elogios, até mesmo dentro da igreja. Você é aquela pessoa que sempre traz uma palavra bíblica, claro, né? Que ora, que persevera, que não usando até um dito, né? Não deixa a bola cair, né? Você sempre está ali com bom ânimo, uma listagem de elogios. Usando até a listagem aqui de Tiatira, você é uma pessoa que tem fé, você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que as suas obras se multiplicam, que você cresce muito. Mas o alerta que o Senhor faz aqui para Tiatira é sobre se vender. Muitas vezes estamos vendendo princípios. Estamos vendendo aquilo que sabemos que deveríamos agarrar com unhas e dentes. Do que eu estou falando? Muitas vezes as nossas vestes estão brancas. A palavra nos diz que, ainda que as nossas vestes, e aqui não é roupa, tá? Vestes é no sentido simbólico de como está a nossa vida perante Deus. Uma vida simbolizada por uma veste branca é uma vida que está em santidade. Uma vida simbolizada por uma veste manchada, suja, é uma vida lançada na imoralidade. Então, perceba aí o significado das simbologias. Mas, quando as minhas vestes estão amareladas, estão sujas, quem aí tem criança pequena vai saber entender bem do que eu estou falando agora. Quando o teu filho chega da escola, que rolou no chão, brincou o dia inteiro, aquela camiseta que já foi branca um dia anterior, está toda amarelada, você vê a sujeira, ela é patente, ela está por toda parte. E você põe na máquina, e você põe, enfim, produtos e você lava.
e sai branquinha, né? O problema é o vender princípios, o prostituir o coração, é um termo pesado, mas é o que podemos aplicar para nós, é o mesmo que você estar com a veste branquinha, parecendo propaganda de sabão em pó. E, novamente, aqui eu estou falando de conduta, não de roupa. Mas tem pequenas manchas que você não se atenta. Tem pequenas manchas que estão em lugares que você olha assim, e agora podemos usar o exemplo da roupa. Não, mas eu estou olhando no espelho aqui, eu não estou vendo, mas está lá nas costas. Mas está em lugares que você não está percebendo, não está se dando conta. Vestes brancas, cuidado com manchas. Vestes amareladas, quem já está num patamar profundo de pecado, não tem o que procurar, já é patente. A patente aqui significa, né? Tá na cara, tá, né? Não é difícil notar. Mas quando estamos ouvindo muitos elogios, quando estamos muito convictos, né? Temos a certeza de que somos uma referência para alguém e tal, deixamos passar algumas coisas. O exemplo aqui para Tiatira era imoralidade e idolatria. Talvez para nós seja outro. Tá? Essa mancha nas vestes, ou seja, essa mancha no coração, essa mancha na tua mente, na tua consciência, pode ser a falta de perdão. Quanta gente que está convicta de que vai encerrar a vida em paz com Deus, que vai à igreja, que conhece o livro sagrado de ponta a ponta, de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente. Conhece os ritos, conhece a liturgia, conhece tudo. Mas lá no fundo do coração tem uma mancha bem difícil de limpar. A mancha da falta de perdão. A pessoa, ela aparenta ser alguém ali que, sabe, alguém que diga, olha, eu vejo Deus nessa pessoa, eu vejo Jesus nessa pessoa, eu vejo uma coisa muito boa, porque essa pessoa expressa, né, o que o Senhor diz que devemos ser. Mas lá no fundo, ela tem uma pendência. Ela não pode ouvir falar do próprio pai, da própria mãe, de um filho, de um irmão de sangue, ainda por cima. E essa pessoa leva por toda a sua vida essa bagagem, essa mancha da falta de perdão. O problema é que quando essa pessoa olha para as suas vestes, são brancas. Realmente, não é uma pessoa imoral, não é uma pessoa idólatra, talvez nem seja mentirosa, tantas questões, mas uma mancha, uma única mancha, não purificada, não limpa, vai afastar essa pessoa de Deus, não só aqui, mas por toda a eternidade. Robson, você está nos dizendo que a falta de perdão, um único pecado, vai impedir alguém de entrar no céu? Sim. A palavra nos diz que aquele que não perdoa o teu irmão também não será perdoado pelo Pai. Aquele que não libera perdão para aquele que fez uma ofensa, que te machucou, que fez alguma coisa que não deveria contra você,
e você se sente no direito de não perdoo, é até a morte. Cuidado. Ainda hoje cedo, num estudo que fazemos pelas manhãs de domingo, né, a EBD, eu ainda falava sobre isso. A falta de perdão, ela é uma questão muito desprezada. Não se fala muito pouco nisso. E eu quero mostrar na palavra onde que está escrito isso. Você deve ter percebido o que eu estava falando aqui, dando uma olhada. No capítulo 6 de Mateus, no verso 14, após o Senhor ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: porque se, o se aqui é condicional, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco, quer dizer, muito menos, vosso Pai perdoará as vossas. Então, o perdão de Deus, ele passa por 2 patamares. Sinceridade de coração, de eu reconhecer que eu estou pecando e que eu preciso abandonar, e eu ter a atitude já de abandonar o pecado, mas não somente isso. Para eu ser perdoado, eu deixo o pecado, eu me arrependo, mas eu também perdoo o que está pecando contra mim. Problema é, se você faz essa conta, essa matemática aqui comigo, se eu não perdoo, estamos falando de Bíblia, Mateus capítulo 6, se eu não perdoo meu irmão, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado por Deus, eu não tenho acesso ao céu em paz. Faça agora a prova real. Se eu não perdoo meu irmão, não tem lugar no céu para mim. É uma mancha que passa despercebida muitas vezes. Muitas vezes pensamos que, semelhante à nossa roupa, né? Quem que nunca falou isso, gente? Quem tá na correria aí, apareceu uma mancha na roupa, mas é numa parte que ninguém vai ver. Você não volta para trocar. Você simplesmente ali esconde, joga a blusa por cima, né? Na correria aqui de São Paulo, geralmente é assim. Mas na nossa vida espiritual não podemos fazer dessa forma. Mas é só uma coisinha. Eu falei muito aqui sobre a falta de perdão, mas há outros que também passam despercebidos. Geralmente o holofote do pecado é só na área íntima, né? Sexual, adultério, prostituição, tal. Ok, são pecados também e que também afastam as pessoas de Deus, ok? Mas uma coisa não anula a outra. Se eu sou uma pessoa cobiçosa, 10 mandamentos, não cobiçarás nada do teu próximo. Se eu não me arrependo desses pecados, se eu não peço ao Senhor que me purifique dessas manchas, eu chegarei no último dia com as vestes manchadas. E a palavra diz que o Senhor dirá a estes que não cuidaram em manter as suas vestes brancas, totalmente brancas: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, partindo desse ponto, é que trazemos o tema dessa live. Não se preocupe apenas por as suas vestes estarem majoritariamente, e na maior parte, branquinho. Mas sim, procure. E quando geralmente é muito comum no momento da ceia, né? Nas igrejas lemos aí 1 Coríntios capítulo 11,
a partir do verso 23, que é o como deve acontecer a ceia. Em um versículo ali, o apóstolo Paulo vai dizer que devemos examinar a nós mesmos. Esse exame ele deve ser feito diariamente. Como que você examina a você mesmo? Você olha para dentro do teu coração e vai puxando na memória tudo o que desagrada o Senhor. Todos os pecados que te vieram à memória. Você vai encontrar alguma mancha. Quando falamos em arrependimento, não existe alguém que se arrependeu lá em 1988 e não precisa mais se arrepender desde então. O arrependimento ele é diário, ele é progressivo. E a palavra vai dizer em cuidar para manter as vestes brancas. Quantas mães, né? Fulano, lavei essa roupa ontem, cuidado para não sujar. A nossa vida espiritual é exatamente da mesma forma. O Senhor te deu essa veste branca, o Senhor purificou, o Senhor levou os pecados sobre ele. E essa graça alcança todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê recebe essas vestes brancas. Mas mantê-las brancas não é mais com ele. É comigo e com você. E João vai continuar dizendo aqui que o Senhor é o que sonda mentes e corações. Sondar é procurar, é estar ali atento aos detalhes, às áreas mais profundas da nossa mente e do nosso coração, ou seja, da nossa razão e dos nossos sentimentos. E julgará cada um segundo as suas obras, dará a paga, né? O que é a paga? Né? A recompensa ou a punição, de acordo com as suas obras, de acordo com as manchas que toleramos no nosso caráter, na nossa índole, na nossa falta de fé, muitas vezes. Incredulidade também é um pecado que alguém julga como um pecadinho e que não tem nada a ver. E tantas outras questões. Então, que possamos estar atentos a essas pequenas manchas. Tiatira era uma igreja que tinha dezenas de elogios. Dezenas. Se você for analisar cada um aqui, você for esmiuçar cada um desses elogios, da fé você tira muita coisa, das boas obras você tira muita coisa. Mas ele lança essa, olha, você está permitindo uma situação aí que pode inclusive prejudicar todas as outras que hoje ainda estão sendo elogiadas. Aquele povo lidava com a imoralidade e com a idolatria. Qual fé sobrevive com a imoralidade? Se aprendemos com a palavra e também notamos que quando estamos em pecado, queremos um pouco de distância das questões do Senhor. A gente sente vergonha. Então, essas questões que antes eram elogiadas, quando toleradas as manchas do pecado, até mesmo elas podem não ser mais tão elogiadas assim. Então, que possamos guardar isso no nosso coração e durante essa próxima semana. Cuidado com as pequenas manchas. Certa vez eu escutei uma frase que é muito verdadeira. São os menores buracos no caminho que provocam os maiores tombos. Então, são questões muito pequenas que derrubam até os mais prudentes, que derrubam até aquela pessoa que era dita como um exemplar. Com certeza você conhece alguém que no passado era muito elogiado, era muito considerado, e alguém diz, olha, mas como é que pode? Era um homem tão bom, era uma mulher tão boa, e de repente alguém descobre,
traía o esposo, traía a esposa. Era um ladrão, fazia coisas ali que ninguém sabia no escondido. Essa pessoa não vigiou com as manchas. Essa pessoa estava muito apoiada no que os outros diziam dela e não prestou atenção na própria consciência. Todo mundo me acha muito legal, então, não tem nada a ver. Eu poderia me estender mais sobre detalhes secundários dessa carta, mas a aplicação principal é essa, né? Cuidar para que não estejamos vendendo o nosso caráter, prostituindo, né? Que é uma palavra um tanto forte, né? Prostituir nada mais é do que se vender. Muitas vezes somos tentados a vender nossos princípios por uma pressão profissional, ou de amigos, ou do que seja, a mentir, a ser injusto, a abandonar aquilo que você crê de fato. E aqui estou falando de Jesus, né? Que você crê, mas hoje eu vou agir assim para agradar A ou B. Não se venda. Porque naquele dia não haverá, como diriam os jovens aí, passada de pano. Aquele que conservou as vestes brancas até o fim. E aí você pode me dizer, mas aí o que eu faço se eu perceber que tem uma mancha? Quer dizer que não tem mais jeito para mim? Não. Quando alguém percebe que há uma mancha na sua própria roupa que tecido, o que você faz? Você troca, né? Põe para lavar posteriormente. Quem que lava as manchas das nossas vestes espirituais? O sangue de Jesus. Como que se alcança, então, essa purificação? Por meio da oração. E assim, estaremos terminando essa mensagem. Não que as outras não terminassem, mas essa em especial, como terminar de outra forma, a não ser em oração, pedindo que o Senhor nos ajude a identificar essas manchas, a identificar aonde ainda temos pendências com Ele. Muitas vezes a nossa pendência com Deus, ela é, na verdade, inicialmente com o nosso próximo. Falamos aqui bastante sobre falta de perdão. Dá uma olhada hoje nas suas memórias, se você realmente está em dia com todas aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Você pode olhar hoje nos olhos do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, da tua mulher, do teu marido, dos teus primos, do teu chefe, da tua sogra, do teu sogro, do teu empregado, e você pode, com sinceridade, cumprimentá-lo e bater um papo com ele. Não há aquele amargo no coração. Se há, é tempo de resolver a pendência, é tempo de deixar isso para trás, é tempo de purificar as vestes dessa mancha. Se a mancha é outra, se é mentira, se é algo que só você sabe que você faz, a palavra diz que o pecado confessado e deixado, este sim é perdoado. Então que possamos fazer essa autoanálise, esse exame, como diria o apóstolo Paulo, para que, como diz esse texto, né, no verso 28, o texto que lemos hoje, assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei a estrela da manhã. Aqui é um termo simbólico. Estrela da manhã é o nome dado a Jesus. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui, que aquele que batalhar com sinceridade para manter as suas vestes brancas
ele estará com esta pessoa todos os dias. O eu lhes darei a estrela da manhã, como que Jesus dá a ele mesmo, se ele é a estrela da manhã. Ele dá a sua presença, ele dá o seu braço estendido, ele está conosco, ele está com aquele que persevera. Ele está com aquele que está em amor a ele, não por medo de uma punição, mas por amor a ele, analisando as suas vestes espirituais diariamente, para se certificar. E aqui eu uso o exemplo de um casamento. Quem aqui já se casou, e principalmente na igreja, né? A mulherada principalmente, vai lembrar como é que foi aquele dia. Né? Tudo é uma preocupação. O cabelo tem que estar perfeito, o vestido, o calçado, tantas questões. Há uma preocupação, há ali um detalhe, né? Um cuidado nos detalhes. Também vale aí para a nossa vida espiritual. Cuidado com os detalhes. Muitos vão chegar no último dia. Todos nós passaremos pela morte. Morrer é simplesmente deixar este corpo no pó e o espírito voltar para Deus. Mas voltar para Deus para ter ali a tua destinação. Muitos chegarão lá. Senhor, aí, ó, cheguei. Fiz tudo certo. Perseverei até o fim. Não abandonei a fé e tal. E a resposta do Senhor vai ser: legal. Mas não perdoou. Mas morreu e não se reconciliou com teu filho. Morreu e cortando o caminho do chefe, cortando o caminho da sogra. Não queria ver nem pintado de ouro. E vai ouvir do Senhor: se você não ama o teu próximo que você vê, como é que você pode amar a mim, que só está vendo agora? Para longe de mim. Cuidado com as manchas. Cuidado com as pequenas manchas. Por mais branca que esteja a maior parte das vestes. Essa é a mensagem que temos para hoje. Desculpem aí a voz um tanto prejudicada, crise de tosse, enfim. Apesar disso, é muito bom estar de volta. Realmente senti não poder gravar domingo passado. Mas vamos prosseguir aí nesse propósito. Estaremos finalizando com uma oração nesse tema que aprendemos hoje. Se você pode, se você tem essa condição aí onde você está, para quem está assistindo agora, ao vivo ou posteriormente, se você pode, feche os teus olhos que estaremos orando juntamente com você. Pai Santo, Pai Eterno, aprendemos hoje sobre a importância de manter as vestes brancas, mas não somente isso, analisar se não há manchas, analisar se no nosso coração ainda não há pecados guardados, pecados de estimação, coisas que não deveríamos guardar no nosso coração, lixo que já deveria ter sido lançado fora há muito tempo. A falta de perdão, a mentira, a idolatria, a imoralidade, segredos que ninguém sabe, só nós. Maldades, injustiças, tantas coisas. Nos ensina a purificar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Que possamos vasculhar a nossa mente, nosso coração, em busca dessas manchas. E mostra para nós até mesmo as que não conseguiremos encontrar somente por nós mesmos. Que possamos batalhar por manter essas vestes brancas, até o dia em que o Senhor entender por nos recolher. Para que tenhamos um acesso a Ti em paz. Para que não sejamos pegos em fingimento, em uma vida dupla, que com certeza não terá um fim agradável, eternidade afora.
tenha misericórdia de nós e nos ensina a batalhar por branquear cada centímetro das nossas vestes. E que o façamos por amor a Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, se tudo der certo, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aí avançando para a quinta carta, a carta da igreja de Sardes, a antepenúltima carta. Que você não perca essa transmissão. Domingo que vem, às 10 da noite. E novamente peço aí que você que gosta do nosso trabalho, você que acompanha aí semanalmente as nossas transmissões, vá lá no nosso canal, Evangelista Robson Camargo. Cada vídeo que você assistir é bom para o engajamento, o deixar um like, fazer um comentário. Isso diz para o YouTube, diz para a plataforma que você está gostando do conteúdo e que para você aquele conteúdo é relevante. Então, feito esse pedido, uma excelente semana, uma semana abençoada aí para você, para a tua família, e aguardo vocês no próximo domingo, às 10 da noite. Até lá!